Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora te convido a se conectar com a gente. Sejam bem-vindos ao programa Conexões Fortaleza. A partir de hoje, durante todo o mês de março, o mês que é dedicado a nós, o Conexões vai trazer entrevistas especiais com mulheres que têm relevância na sociedade, que executam projetos ou trabalhos que impactam de alguma forma a vida de outras pessoas. Hoje nós estamos recebendo aqui uma bióloga, a Marília Nascimento. Ela é pesquisadora e atua como coordenadora de educação ambiental na Associação Caatinga, que vem desenvolvendo ações em projetos socioambientais com enfoque em conservação e promoção do desenvolvimento sustentável. A Associação Caatinga é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, cuja missão é conservar a Caatinga, difundir suas riquezas e inspirar as pessoas a cuidar da natureza. Marília, boa tarde, seja bem-vinda. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho nesse mês que é dedicado a nós mulheres. A gente vai trazer aqui mulheres notáveis e quando eu penso numa pesquisadora, eu imagino logo uma pessoa ali debruçada sobre os livros, que dedica tempo da sua vida a cuidar de causas que vão impactar na vida de outras pessoas como essa, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre a Caatinga. Tem gente que não conhece, tem gente que tem uma referência ali de uma floresta seca. Eu acho linda de todo jeito, quando ela está seca, quando está verde, mas a gente precisa conhecer as riquezas que existem lá dentro, que nem todo mundo conhece, né? Boa tarde. Sim, boa tarde, Cláudia. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. E para falar desse tema que é tão importante, né? Falar sobre meio ambiente, né? E sobre esse meio ambiente do semiárido, que é o meio ambiente que nós estamos inseridos, né? Que nós vivemos e que vivem mais de 8 milhões de pessoas, né? Então, o semiárido é aí um território próspero, né? E grande, onde vivem muitas comunidades. E é uma honra, né? Poder estar aqui nesse espaço onde a gente pode alcançar tantas pessoas, né? Para contar, falar um pouquinho, divulgar um pouco para as pessoas sobre essa floresta que é a Caatinga, que é a nossa floresta aqui do semiárido, e que as pessoas às vezes não conhecem tão bem, né? Ou que por vezes tem uma visão ali um tanto estereotipada de achar que a Caatinga é apenas aquele ambiente seco, do chão rachado, né, com a cabeça do boi morto, onde falta água, onde há miséria, né? Essa é a visão que boa parte das pessoas, né, tem sobre a Caatinga, e muitas vezes pessoas que não conhecem a Caatinga, que vivem em outras regiões, têm também sobre esse ambiente do nosso Nordeste, né? No entanto, Sem nós dúvidas. que vivemos aqui, nós vemos tanta beleza no nosso lugar. Isso. Então, será que a Caatinga realmente, né, apenas isso, esse ambiente seco do solo rachado e da pobreza e da miséria e da tristeza? Então, assim, hoje é uma oportunidade para a gente estar conversando e, quem sabe, lançando um novo olhar, né, sobre esse território tão potente, né, onde se desenvolve ali tantas pessoas, tantas iniciativas de sucesso, né? Então, a Caatinga, ela é a nossa floresta aqui do semiárido, né? Ela ocupa a grande parte, a maior parte dos estados do Nordeste. São 9 estados, né, que são alcançados ali pela Caatinga, 9 estados aqui do Nordeste e mais o norte de Minas Gerais, sendo o Ceará o estado que tem quase a sua totalidade, né? Tem 90% do estado do Ceará tem como predominância essa floresta chamada Caatinga, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a Caatinga é apenas esse ambiente seco, né? A Caatinga, na verdade, ela é uma floresta multifacetada, ela tem diversas facetas, né? Ela se apresenta, né, em exuberância de diversas formas. Então, assim, aquela mata seca que é fortemente divulgada, quando a gente busca na internet, coloca sertão, Caatinga, né, nos aparece logo aquela imagem da floresta seca. Isso é apenas uma faceta da Caatinga, né? E nós que somos nordestinos, cearenses, que temos alguma relação com a realidade rural, também com a zona rural, a gente sabe que ao cair das primeiras chuvas, né, as primeiras gotas de chuva, toda essa paisagem, ela muda e apresenta uma outra faceta. É né? impressionante. Quando a gente viaja para o interior, que está chovendo, que a gente vê a mudança, a gente que é cearense nota logo, né? Olha, tá tudo verdinho. E olha, gente, a gente vai provar agora com um vídeo lá da associação, tudo que a Marília está dizendo. Solta aí, Ale, o primeiro vídeo, para vocês verem como ela fica linda quando chove.
Olha que coisa linda, gente. Olha, a Marília tem tanta informação, eu estava conversando com ela antes, tem tanta riqueza aí dentro, ó. É impressionante. Vamos começar a falar que riquezas são essas, Marília, tanto de fauna quanto de flora. Bom, a Caatinga, ela é essa floresta, né, que como eu falei, ela tem muitas riquezas e muitas riquezas que muitas vezes as pessoas nem têm dimensão, né? Por exemplo, a Caatinga, ela tem uma diversidade de peixes imensa. Existem mais de 300 espécies de peixes nos rios da Caatinga, né? Isso é uma biodiversidade, um índice de biodiversidade muito elevado, né? Sem dúvidas. Que muitas pessoas não imaginam como é que esse ambiente seco, né, tem essa diversidade tão grande. E o mais interessante é que toda a biodiversidade da Caatinga, tanto de fauna quanto de flora, né, é uma biodiversidade adaptada a essa condição climática, que é o quê? A condição em que chove em poucos meses do ano e a maior parte dos outros meses do ano é o período seco, né? Então, na Caatinga chove 4 meses e 8 meses sem chuvas, normalmente. Então, assim, toda a fauna e flora desse ambiente é adaptado, né, para essa realidade. Então, assim, no caso dos peixes que a gente estava comentando agora, né, tem até espécies que as pessoas chamam popularmente peixe-nuvem, né, porque são peixes que as pessoas brincam dizendo que caíram das nuvens, né, porque nas pequenas poças, quando caem as primeiras chuvas, nas pequenas poças que se formam, às vezes já começam a nascer peixinhos. Mas o que é isso? Não foram peixes que caíram das nuvens. Os peixes da Caatinga, eles são adaptados. Então, eles botam os seus ovos, esses ovos, eles só eclodem quando cai a chuva. Olha, gente! E esse é o período de reprodução. Então, Deus. gente, a gente está falando de uma floresta que é fantástica e que, na realidade, ela é totalmente adaptada. Né? Ela é totalmente adaptada e resiliente, né, a essa condição climática do semiárido, que é Dá uma outro condição... exemplo, Marília. Eu achei muito legal isso. Dá outro exemplo aí. Olha só, outro exemplo. De como ela se adapta a essa Agora mudança. vamos dar um exemplo de flora, né, de plantas. A carnaúba, né? A carnaúba é uma espécie aqui que nós cearenses conhecemos muito, né? Inclusive faz parte do brasão do nosso estado, né? É uma espécie que é muito importante, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico também para as comunidades rurais, né? Várias comunidades do nosso interior fazem trabalhos com carnaúba, fazem o extrativismo da carnaúba, que é a derrubada de palha para a retirada da matéria-prima, que é um pó cerífero que tem um grande interesse comercial. E aí, qual a adaptação da carnaúba? Olha como é interessante. Esse pó que ela produz nas suas palhas, ele é produzido, ele funciona para a planta como um protetor solar. Então, quanto mais sol, mais pó ela produz. Meu Deus. Então, esse pó, ele se acumula nas palhas, né? Um pó que funciona como uma cera ali e impede que a planta perca água para o ambiente. Olha que interessante. É uma planta de um ambiente seco, onde tem uma incidência solar muito grande. E aí, o que ela fez para se adaptar, para não morrer, para prender mais água dentro de si? Ela criou um mecanismo nas suas folhas de autoproduzir um pó cerífero que protege, né, toda ali a espécie de perder água para o ambiente. E assim, a carnaúba é uma espécie que tem uma sobrevida imensa e que resiste, né, em ambientes, tanto em ambientes secos quanto em ambientes alagados. Engraçado, né? Ó, enquanto a Marília vai falando, gente, eu vou aqui lembrando que eu gosto muito de viajar para o interior, né? E você vai falando e eu vou pensando assim, gente, não tem como a gente não ajudar a proteger uma riqueza dessa. E é justamente essa consciência que a associação quer fazer nascer na cabeça das pessoas, né? O conhecimento que vai levar essa pessoa a querer proteger, não é isso? Exatamente. O principal trabalho, né, o objetivo maior da Associação Caatinga é exatamente aumentar, né, esse grau de conservação dessa floresta. Mas para a gente fazer isso, nós não podemos fazer esse trabalho sozinhos, né? Nós temos que construir aí uma rede, né, de parceiros, né, e de pessoas empenhadas na conservação desse ambiente. Mas o que acontece, Cláudia? A gente só protege e a gente só cuida
do que a gente conhece. Sem dúvida. Se a gente não conhece, por que a gente vai cuidar daquilo que a gente nem vê a importância, né? Então, um trabalho muito importante de ser feito é exatamente o trabalho da educação ambiental, né? Da educação popular, né? Da comunicação. Então, daí a importância da gente estar nesse espaço agora conversando sobre isso, né? Para que esse conhecimento chegue às mais pessoas, porque a gente só vai conseguir cultivar, incentivar, né, nas pessoas, estimular essa vontade de agir em prol da conservação do meio ambiente se elas conhecerem esse ambiente. Né, se elas entenderem por que isso é importante, se elas se conectarem, se elas se entenderem como parte desse ambiente, se elas entenderem como que esse ambiente conservado ou não conservado afeta diretamente na vida dela, né? Então, assim, uma parte muito importante do trabalho da Associação Caatinga é atuar exatamente nessa educação ambiental contextualizada ao semiárido. E aí Sim, porque é o que eles estão vivenciando, né? Então tem que, e aí tem que trazer o contexto para eles. Isso permeia assim várias situações cotidianas da nossa vida, né? Então, assim, por exemplo, nas escolas, né? Quando se fala de mudanças climáticas, o que muitas vezes vem lá no livro escolar? Vem aquela mudança climática, aquela imagem do urso polar em cima da geleira, né? Essa não é a forma que a mudança climática se revela no semiárido, né? Então, é importante que a gente tenha uma educação contextualizada à realidade do semiárido. Como é que essa mudança climática se manifesta aqui? Porque se a gente for continuar falando com as pessoas sobre mudança climática e o derretimento das geleiras, às vezes a pessoa do semiárido é muito distante para eles, né? Isso não tem relação comigo. Né? Isso é uma relação distante, mas na verdade a natureza é um contexto sistêmico, está tudo interligado, né? Então, assim, a gente está falando aqui de Caatinga, mas muitas vezes uma coisa que acontece lá na Amazônia interfere nas chuvas aqui, interfere nas chuvas em outra região do Brasil, né? Então, assim, é um trabalho realmente que tem que ser feito a várias mãos, né? Empresas privadas, em poder público, sociedade, né? Instituições do terceiro setor. Então, assim, é realmente esse trabalho de conservação, de bem viver, né? De convivência harmônica com a natureza, de desenvolvimento sustentável, de prosperidade para as populações, né? De bem viver nos territórios do semiárido, é um trabalho que tem que ser feito a várias mãos, né? E uma chave essencial para que a gente consiga ter sucesso nisso é exatamente educar as pessoas, né? Divulgar o conhecimento. Divulgar o porquê isso é importante. Quando vocês começam a abordagem, vocês notam que mesmo as pessoas que vivem lá têm a dificuldade de conhecer, de entender a importância que ela tem? Sim, Cláudia, a questão aí enfim, às vezes não existem respostas simples para problemas complexos, né? Mas a questão é que nós, né, nós enquanto sociedade como um todo, né, a gente vem de um sistema de desenvolvimento onde a gente se enxerga fora da natureza, né? É a natureza e os seres humanos. Verdade. Enquanto, na verdade, nós somos um elemento da natureza, nós somos um item dentro dessa teia, né? Então, assim, trabalhando com comunidades rurais ou trabalhando com comunidades urbanas, é muito comum a gente ver o ser humano se identificando a parte da natureza, não como natureza, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que mudar, né, essa visão, essa forma de enxergar, é nos enxergar como parte, né? Nós fazemos parte desse ambiente, né, desse ambiente onde a gente vive. E a nossa ação, ela tem interferência, ela tem impactos e ela tem consequências, né? E aí podem ser impactos positivos ou impactos negativos, né? E aí vai das atitudes, né, de cada pessoa. Então, porque assim, a gente imagina que nós que vivemos na área urbana, a gente tem um distanciamento maior do que eles, mas essa é a minha curiosidade, se eles estão realmente integrados ou se já houve essa desintegração, pelo que você disse, sim, né? Pela forma como o ser humano se enxerga. Há essa desintegração no sentido de que nós ainda vivemos num conceito, num ritmo de desenvolvimento que visa a exploração dos recursos naturais.
não o uso, né, sustentável dos recursos naturais. Né? Então, assim, o primeiro passo é a gente ter essa mudança de paradigma, de forma, né? A gente não precisa explorar a natureza, né? A gente pode, inclusive, usar os recursos da natureza a nosso favor, como, por exemplo, um dos trabalhos da Associação Caatinga é o trabalho com abelhas sem ferrão, né? Existem abelhas nativas da Caatinga, por exemplo, a abelha jandaíra, né, que elas produzem um mel de excelente qualidade, né? Essas abelhas, elas contribuem na polinização, ou seja, também no aumento das florestas, né? Na polinização das plantas e assim na reprodução, né? No equilíbrio das florestas. E essas abelhas, elas produzem um mel de excelente qualidade e que tem um ótimo valor de mercado. Então, o que a gente ensina para as comunidades é assim, olha, vamos multiplicar essas abelhas, porque além da gente estar contribuindo com a natureza, elas estão produzindo para a gente um recurso que tem um bom valor de mercado. Então é isso, não é explorar as abelhas, né? É multiplicar, ajudar as abelhas. Vamos para que ajudar, elas também exerçam a função delas. Exatamente, né? para que elas exerçam a função delas. Então, o passo, né, o trabalho da Associação Caatinga é um tanto nesse sentido, dentro do contexto rural, né, é nessa pegada de ensinar as pessoas a ter uma convivência sustentável, a usar os recursos da Caatinga e as suas aptidões, né, tudo que essa floresta nos fornece, ao nosso benefício, mas de uma forma que contribua também para a sua conservação, né? Então, tendo aí essa convivência harmônica entre o ser humano e a natureza. Não de uma forma que o ser humano destrói, né? Mas de uma forma que o ser humano ajuda ela a continuar viva e se beneficia disso. Marília, quais são os maiores riscos? O que vocês enxergam hoje de grandes riscos para esse bioma, né? Que motivem vocês a acelerar esse trabalho, que mostrem que vocês precisam acelerar, precisam o mais rápido possível juntar pessoas para combater a exploração. Quais são os grandes riscos que a gente corre hoje? Bom, esse é um assunto muito sério realmente e assim, para a Caatinga, né, nós temos aí alguns dos principais vilões, né? E aí nós podemos falar, por exemplo, sobre a questão do desmatamento, né? O desmatamento que assola a Caatinga, né? É um desafio, né, muito grande dentro desse empenho, desse esforço de conservação, né? A Caatinga, ela está sendo cada vez mais desmatada para a instalação de empreendimentos, né, para substituição por outras culturas que não são culturas nativas, né? Eu costumo brincar que às vezes as pessoas não enxergam a Caatinga como a mata, como a floresta, elas enxergam como o mato, né? E às vezes dizem, vamos tirar isso aqui e bota outra planta, outra coisa que não é do nosso ambiente, enquanto às vezes aquele recurso que é nosso, que é nativo, né, da floresta, ela poderia também nos trazer algum benefício. Então, assim, o desmatamento, a destruição da Caatinga por meio do desmatamento, né, é um dos principais desafios. Outro desafio, né, que nós podemos falar é a questão das queimadas, né, como a realidade da Caatinga, desse contexto do clima semiárido, tem um grande período do ano que é um período seco, né, então, assim, lá para os BR-Obró, como a gente chama popularmente, né, que é outubro, novembro, dezembro, né, esse período final do ano, quando já está muito seco, né, ocorrem muitos incêndios e os incêndios se alastram de uma maneira muito rápida, porque a mata está muito seca, o tempo está muito seco, né, o ambiente fica muito seco. Então, assim, nos últimos anos, os incêndios na Caatinga têm crescido muito. Né? Então, assim, as queimadas, né, as queimadas muitas vezes é um trato cultural popular no interior para limpar o terreno e preparar o terreno para o plantio no período chuvoso. Só que muitas vezes isso é feito de uma forma irresponsável, sem exercer os controles que são necessários para que o fogo não se alastre. Então, o fogo se espalha, né, facilmente, rapidamente e destrói grandes áreas de Caatinga. E um outro desafio, assim, nós temos uma lista imensa de desafios, mas assim, os 3 principais que eu acho que é necessário que a gente enfoque aqui é exatamente essa questão do desmatamento, das queimadas e especialmente das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, elas trazem um risco muito grande para a Caatinga, porque como nós estávamos falando, a Caatinga ela faz parte de um ambiente semi-árido. Ele ainda não é árido, ele é semi.
Mas com as mudanças climáticas, o aumento nas temperaturas globais, esse nosso ambiente que é semiárido, ele pode acabar se tornando um ambiente árido. Né? E um ambiente árido, aí realmente é mais difícil de vivência, de desenvolvimento, né? Porque as condições ambientais desse ambiente realmente são mais restritas. Então, assim, para o aquecimento global, né, afetando diretamente na Caatinga, afeta de uma maneira muito mais negativa do que afetaria em outros locais onde não é esse contexto de semiárido. Entendi. Né? Então, assim, as mudanças climáticas são realmente aí um risco muito grande. É algo que a gente sempre tem que ficar muito atento sobre como isso está refletindo no nosso território, né? Porque a gente pode, às vezes a mudança de 1 grau na temperatura global pode fazer a Caatinga deixar de ser semiárida e se transformar num ambiente árido, né? Isso então, vai significar o quê? Bom, para quem vive na comunidade rural e para quem vive na área urbana também. Pronto, isso reflete em ambientes mais secos, em terras improdutivas, onde é mais difícil a produção de alimento. Isso afeta tanto as comunidades rurais, como afeta também as nossas comunidades Sem urbanas, dúvidas. pois o nosso alimento, né, a nossa Vem comida tudo da de mesa, lá, né? vem A da maior agricultura familiar, né, do interior. Então, como é que esses alimentos vão ser produzidos em terras menos produtivas, afetadas aí pelo aquecimento global, né? O nosso abastecimento de água na cidade também, ele vem dos reservatórios da Caatinga, dos rios da Caatinga. As mudanças climáticas influenciam em quê? Em menos chuvas, menos água nos nossos reservatórios. Então, tanto a qualidade de vida das comunidades rurais como das comunidades urbanas também são afetadas, né? Isso são exemplos, né, de como essa questão das mudanças climáticas pode interferir no nosso ambiente. Além de entrar em extinção diversas espécies, assim, o risco, né, de entrar em extinção, espécies de animais, espécies de plantas, né, e aí tudo isso vai interferindo no equilíbrio, né, ambiental, de forma que a nossa qualidade de vida vai sendo afetada. Né? A gente vai tendo menos alimentos, a gente vai tendo um ar menos puro, a gente vai tendo menos disponibilidade de água, né? Então tudo isso vai afetando a nossa forma de viver, né, no semiárido. E o nosso esforço, né, da Associação Caatinga, junto com muita gente, com muitas comunidades rurais, é exatamente combater, né, e impedir que isso aconteça, né? Exatamente fazer o trabalho reverso, né? Divulgar para as pessoas sobre essa floresta, sobre a riqueza que tem essa floresta, riqueza de animais, riquezas de planta, de potencial natural, de potencial de farmácia, de tecnologia, de pesquisa que a gente tem dentro dessa floresta, né? E de potencialidades para se viver bem, se viver com prosperidade nesse ambiente, de uma forma, né, que a gente não destrua a natureza, mas que a gente conviva com o ambiente. E aí eu gosto, inclusive, de trazer uma reflexão que antigamente muito se falava dentro de projetos e etc., sobre a questão do combate à seca. Né? Muito se falava, inclusive, por exemplo, o DENOX, né, o Departamento Nacional de Obras de Combate à Seca. E hoje a gente trabalha numa perspectiva da convivência com o semiárido. Né? Por quê? Porque a gente já entende que existir um período seco do ano, isso é uma característica da Caatinga, do contexto do clima semiárido. Né? Então, assim, a gente, não dá para a gente combater isso, combater a natureza. Né? Dá para a gente conviver, como é que a gente convive de maneira harmônica com isso? Da então, mesma hoje forma a gente, que as plantas e os animais fazem, da que mesma vivem lá forma, dentro, né? Exatamente. E aí dentro... Uma forma inteligente de se adaptar. Exatamente. A gente tem que criar a nossa também, A gente tem que criar as nossas estratégias. E aí dentro disso tem outra linha também do trabalho da Associação Caatinga, que é o trabalho com as tecnologias sociais. Né? O que são essas tecnologias sociais? São estratégias de convivência com o ambiente do semiárido. Então, a Associação Caatinga, ela constrói e distribui tecnologias sociais nas comunidades do semiárido. Exemplos de tecnologias sociais, o que são isso? Né? O que são essas tecnologias? As cisternas, por exemplo. Sim. Né? As cisternas é um exemplo de tecnologia social, já que a gente mora num ambiente que chove numa parte apenas em 4 meses do ano, né? E o restante do ano é um período mais seco. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode armazenar a água da chuva. É como os cactos fazem, né? Os cactos guardam água dentro de si. Exatamente. Né? Então, a gente...
criou-se, então, não a Associação Caatinga criou, mas a Associação Caatinga trabalha difundindo, né, construindo essas cisternas, por exemplo, nos sertões, né, nas regiões semiáridas. Outra tecnologia social, sistemas bioágua. O que são os sistemas bioágua? São sistemas de reutilização de água. Então, em comunidades rurais, onde tem aquele período seco do ano, a água é escassa, o que a gente pode fazer? A gente tem que aproveitar ao máximo esse recurso. Primeiro ponto, abastecendo a água da chuva com a cisterna. Segundo ponto, utilizamos a água da cisterna, cozinhando, lavando e etc. Depois essa água é descartada? Não. Então existe o sistema bioágua. O sistema bioágua é um sistema de reutilização de água. Então ele pega essas águas de lavagem, né, lavagem de louça, lavagem de roupa, né, só não utiliza águas de banheiro, né, mas só águas de banho. E ele faz uma filtragem, né, e reutiliza essa água em canteiros produtivos, né, de plantas. Então, uma mesma água é utilizada 2 vezes. Né? Ela tem a sua primeira utilização ali a partir da cisterna, depois ela é filtrada e ela é conduzida para sistemas de plantio. Né? Isso garante o que? A segurança alimentar das famílias. Então, essas são estratégias, né, que a gente espalha aí pelo semiárido, né, com a ajuda de muitos parceiros, de projetos, para que as pessoas do semiárido, que as nossas comunidades sertanejas tenham possibilidade de ter uma boa qualidade de vida nesse ambiente. Né? Nós temos o exemplo também da meliponicultura, que é exatamente o cultivo das abelhas sem ferrão, né? Que é um recurso nativo da Caatinga. Você, cultivando essas abelhas, você ajuda a floresta e você ainda tem atrelado a geração de renda. Né? Mas tudo isso é com a ajuda da população, né? Sim, Todo mundo tem que entrar no trabalho e aí vocês também têm esse trabalho de conscientização, de educação e as pessoas colocam a mão na massa também para participar, porque senão não dá certo. Eles que precisam ajudar a construir isso, a ideia de vocês que estão lá pesquisando, encontram os problemas, apontam as soluções, aí no momento de executar são as pessoas que entram em cena, né? É um trabalho em conjunto. Exatamente, Cláudia, é isso mesmo. É um trabalho em conjunto, feito ali com muitas comunidades, né? A Associação Caatinga tem um trabalho muito consolidado no município de Crateús, né? E nós temos algumas ações também aqui em Fortaleza, temos ações em outros municípios, mas existe um trabalho bem forte feito lá em Crateús a partir de uma área, né, protegida, que é uma unidade de conservação, que é a Reserva Natural Serra das Almas. E aí lá em Crateús nós trabalhamos com comunidades que estão no entorno dessa área protegida, né? Então são ali 40 comunidades parceiras, né, que nós temos, onde nós executamos diversos trabalhos de conservação, de convivência com o semiárido, de educação ambiental, de tecnologias sociais, né? De mãos dadas, né, com todas essas comunidades. Então, assim, realmente é um trabalho de parceria, né, feito ali a muitas mãos, né, onde muitas vezes a gente vai e planta a sementinha, né, e a gente tem inclusive um dizer, né, que enfim, que é uma vez caatingueiro, sempre caatingueiro. Então a gente sente que quando a gente planta a sementinha e a gente consegue fazer com que as pessoas lancem um novo olhar sobre a Caatinga, né, automaticamente a gente capta essa pessoa para o nosso lado. Eles viram defensores, e viram defensores, exatamente. Legal. É um trabalho realmente assim transformador e feito a muitas mãos, né, e que precisa ser cada vez mais fortalecido, né, mais pessoas ajudando e fortalecendo aí essa rede de proteção do nosso ambiente do semiárido, né. Marília, já que você tocou nesse assunto, eu observei pelos vídeos que existem muitas mulheres fazendo esse trabalho de pesquisa, né? Já que a gente está no mês de março, né? Alusivo ao mês ao Dia da Mulher, e é um mês de homenagens a nós mulheres, a gente sabe que existem áreas que são predominantemente masculinas e a Associação Caatinga tem essa característica, né, de acolher mulheres, tem muitas mulheres à frente de trabalhos, de pesquisas. Como é que é isso para vocês?
Bom, um dos públicos prioritários, né, de atuação da Associação Caatinga é exatamente o público de mulheres, né? Então, assim, nós dentro do nosso trabalho, nós temos muitas ações voltadas para fortalecer o público feminino, né? E dentro da nossa equipe executora, nós temos também um time aí formado por mulheres muito potentes, muito competentes, né? Então, assim, nós temos, por exemplo, a linha de pesquisa da Associação Caatinga. A Associação Caatinga apoia diversas pesquisas científicas, né? E dentro desses trabalhos de pesquisa, nós temos pesquisas super potentes que estão aí despontando no cenário da tecnologia da convivência com o semiárido, que são conduzidas por mulheres, né? Nós temos o trabalho com a meliponicultura, que é o cultivo dessas abelhas sem ferrão, que é conduzido, né, pela pesquisadora Yara Menezes, né? Então ela toca e conduz essa pesquisa com muita competência, muita dedicação. Nós temos um outro trabalho também, que é o trabalho da restauração florestal, né, de restaurar a caatinga e fazer plantio de novas mudas, de novas plantas nativas na caatinga. A gente tem umas imagens aí, coloca aí, Ale, por favor, enquanto a Marília vai explicando. Eu achei tão bonito esse trabalho das mudas, né? Coloca aí, por favor. Muito bacana. Esse trabalho, olha só. Olha que lindo. Esse trabalho de restauração florestal com essas mudas, né, eles têm uma pegada bem diferente, porque esse trabalho ele foi inclusive essa metodologia, né, de restauração da caatinga, que eu vou falar agora, ela foi desenvolvida pela professora Gislene Ganadi, que é uma pesquisadora lá da UFRN, né, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ela consiste em quê? Em produzir mudas com 1 metro de raiz, né? Por quê? Porque o índice de sobrevivência de uma muda, quando plantada no ambiente semiárido, era um índice de 30%. Quando ela começou a fazer esses testes com essa nova técnica de produzir mudas com raízes maiores, a taxa de sobrevivência das plantas plantadas na caatinga subiram de 30% para 70%. Né? Isso é um resultado muito impactante, né, que foi conduzido de uma forma excepcional, né, pela pesquisadora, a professora Gislene Ganadi, e essa técnica ela já foi inclusive premiada, né, ganhou prêmios internacionais, como o Dryland Champions, que é um prêmio que premia iniciativas de conservação de terras secas, né, um prêmio internacional concedido a iniciativas de tecnologia voltadas para a conservação de ambientes secos. E aí essa técnica de produção de mudas com raízes alongadas para o ambiente da caatinga foi uma das técnicas premiadas, né, e é uma das metodologias que nós trabalhamos no nosso projeto e que é conduzido, né, essa pesquisa toda foi conduzida pela pesquisadora, professora Gislene, né. Então, assim, a gente tem dentro da Associação Caatinga, né, essa pegada de fortalecer, né, iniciativas, técnicas, metodologias, inovações, tecnologias que são tocadas, conduzidas, né, por mulheres. E dentro das nossas ações com comunidades, nós também priorizamos esse público. Né? Então, nós estamos agora, por exemplo, realizando um curso Mulheres Empreendedoras da Caatinga. Legal, gente. Lá no território de Crateús. O empreendedorismo, né, sendo levado para todo mundo. Tem sido assim, muito interessante levar esse conhecimento sobre o empreendedorismo para esse ambiente rural, né, onde às vezes é tão difícil chegar, né, esse conhecimento. Então, assim, a gente está ministrando um curso com as mulheres, onde a gente fala sobre a questão da economia popular e solidária, né, falamos sobre canais de comercialização, falamos sobre precificação e vamos ter agora, no dia 8, né, Dia Internacional da Mulher, a primeira feira, né, Feira das Mulheres Empreendedoras, já o resultado desse trabalho, né, foi um trabalho aí contínuo que nós fizemos durante alguns meses com essas mulheres. Cada uma já tem a sua atividade produtiva, né? Uma produz artesanato, outras produzem alimentos, e aí elas têm essa diversidade de produção dentro delas e elas se organizaram para fazerem essa feira, né? E vai ser o momento ali de colocar em prática os conhecimentos adquiridos e de já começarem a exercitar aí essa veia empreendedora, né, que elas adquiriram a partir dos conhecimentos compartilhados no curso. Então, assim, a Associação Caatinga tem diversas ações, né, como essas, que são voltadas para fortalecer o público feminino.
Olha, gente, se vocês estão curiosos, acho que todo mundo em casa está curioso agora para conhecer um pouco mais da Associação Caatinga. Tem o canal do YouTube, que é de onde a gente tirou esses vídeos. Vocês podem assistir depois para conhecer um pouco. Nas redes sociais também, Marília? Isso, nós temos o canal no Instagram, né? A página no Instagram, Certo. arroba A gente vai colocar Caatinga. aqui, tá, gente? Para vocês começarem a seguir. Isso, arroba a Caatinga no Instagram. Certo. E temos uma página também de um projeto muito especial que a gente executa, que é o projeto No Clima da Caatinga. Também está no Instagram, arroba No Clima da Caatinga, viu, gente? Sempre com 2 As. Com 2 As. E aí uma curiosidade a mais antes da gente contar concluir. Aí, ó, para quem está curioso para saber o que é o clima, o que é o projeto No Clima da Caatinga, vamos lá. Vamos lá. O projeto No Clima da Caatinga, gente, é um projeto que nós executamos com as comunidades rurais, né, voltados exatamente para essa questão do desenvolvimento sustentável, né, um projeto patrocinado pela Petrobras, com um patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental, e nós desenvolvemos diversas ações no território, né, voltados exatamente para essa questão da conservação da Caatinga e do bem viver, né, na Caatinga. E aí, por meio dele, nós temos também o programa de voluntariado da Associação Caatinga, que é a Liga da Caatinga, né? Então, nós temos o nosso programa de voluntariado e quem quiser, tiver interesse de se engajar e participar, né, das nossas ações, uma das oportunidades é se candidatando no nosso programa de voluntariado, que pode ser encontrado nas nossas páginas, né? Certo. Tanto no Instagram da Associação Caatinga, como no Instagram do No Clima da Caatinga e no nosso site também. E a gente vai colocar aí para vocês um tour virtual da exposição, Marília. Fala da exposição, bem pertinho da gente, hein? Não tem desculpa, não precisa nem para Crateús, viu? Bem aqui na Universidade Federal do Ceará, as pessoas podem ter acesso. A gente vai colocar aí o tour virtual para melhorar para vocês, tá? Mas dá para ir lá também, participar de forma presencial, não é isso? Exatamente. Aqui em Fortaleza nós contamos, né, com essa exposição, Caatinga, um novo olhar. É uma exposição interativa. Normalmente a gente costuma ir para os museus, para as exposições, e a primeira coisa que a gente escuta é o quê? Não toque em nada para não quebrar, né? Isso. A exposição Caatinga, um novo olhar é uma exposição diferente, né? A pegada dela é exatamente ser uma exposição interativa que você vai lá para tocar mesmo. Legal, é para pegar legal. mesmo. Né? Então, o convite, né? O nome da exposição, Caatinga, um novo olhar, já é um convite. Né? Um convite às pessoas a lançarem esse novo olhar sobre a Caatinga, a conhecerem de fato essa floresta. Né? Não apenas ter aquela visão, né, estereotipada que a maioria das pessoas tem, de ser apenas um ambiente seco, mas conhecer toda a riqueza que ela tem, né? Então, assim, é uma programação muito interessante para toda a família, né? Pessoas de todas as idades, as crianças vão e se divertem muito, os adultos vão e se divertem muito também, né? A visitação é gratuita, né? Mediante agendamento no site da Seara da Ciência, e a exposição está hospedada lá na Seara, né? Que é o Museu de Divulgação Científica da Universidade Federal do Ceará, e funciona de segunda a sexta, no horário comercial, de 8 às 5 da tarde. Então, quem tiver esse interesse de conhecer mais sobre a Caatinga, de conhecer mais sobre a nossa cultura, né, sobre o nosso povo do semiárido, as nossas vivências, as nossas experiências, vai visitar a exposição lá na Seara da Ciência, que eu aposto que vai ser muito divertido, garanto. Ah, que legal. Eu disse para vocês que ia ser um bate-papo muito bom, que a Marília ia falar aqui sobre várias coisas que a gente nem conhece ainda, mesmo a gente morando aqui no Ceará. Vale a pena conhecer, gente. Se você não tem a oportunidade de viajar para o interior, vai na exposição, entra lá no canal do YouTube para vocês ficarem por dentro do que é esse bioma tão importante para a gente e tão rico. Marília, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, por esse dom que Deus deu a você, por desempenhar tão bem, tá? E que você continue aí trilhando esse caminho para impactar positivamente a vida das pessoas, tanto quem vive nas comunidades rurais, como a gente que vive aqui na comunidade urbana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, Cláudia. Obrigada pelo espaço também e que a gente consiga trazer mais pessoas para essa luta. Como é que chama? Caatingueira, é isso? Uma vez caatingueira, sempre caatingueira. Obrigada, Marília. E você que está em casa, obrigada pela sua companhia. Nosso encontro já fica marcado no próximo programa. Claro, a gente conversa com outra mulher bem especial. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau.